educação. Então vale a pena. Olá, no programa Em Discussão com Vida de hoje, nós vamos falar de um tema extremamente importante, que é a Semana Euclidiana de 2018, que acontece em São José do Rio Pardo, São Paulo, nos dias 9 a 15 de agosto. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui nos estúdios da TV Alesp o professor Nicola Costa, professor de História formado pela PUC de São Paulo e autor de 40 artigos sobre Euclides da Cunha e suas obras. Recebo também um grande amigo, o professor Marcos Martini, professor de História formado pela Unifeg em Guaxupé, ali do lado de São José do Rio Pardo, é autor de vários artigos sobre Euclides da Cunha e, para enfeitar e também falar sobre o tema, nós recebemos a professora Ana Paula, curadora da Casa de Cultura Euclides da Cunha e diretora de cultura do município de São José do Rio Pardo. Quero desejar a todos que sejam muito bem-vindos, né, e que possamos ter um programa legal. E começando, Nicola, eu queria que você falasse para os nossos telespectadores da TV Alesp quem é o escritor Euclides da Cunha. Euclides da Cunha foi um escritor brasileiro nascido no interior da então província do Rio de Janeiro, na cidadezinha de Cantagalo. Cantagalo era, quando Euclides nasceu em 1866, uma espécie de coração do ciclo de café que tinha invadido a província, o interior da província do Rio de Janeiro. O pai de Euclides da Cunha era contador, na época era chamado de guarda-livros. Ele percorria as fazendas fazendo o serviço de contabilidade para os fazendeiros. E se fixou ali na região, quando veio a conhecer a filha de um sitiante de nome Eudóxia, com a qual se casou, e Eudóxia era tuberculosa. Ao ter o primeiro filho, que foi Euclides, o menino nasceu com o mesmo mal da mãe. E no ano seguinte, o casal teve uma menina de nome Adélia, única irmã de Euclides da Cunha. Infelizmente, quando Euclides estava se aproximando do terceiro ano de vida, a mãe faleceu. E o pai, como era um trabalhador itinerante, ia sempre de um lugar para o outro, não podia cuidar dos filhos. Encaminhou para parentes. E assim a vida do Euclides, e parece que foi uma fatalidade até o final, ele foi uma pessoa que nunca se fixou num lugar. Ele estava sempre indo de um lugar para o outro. Foi viver em outras cidades, com outros parentes, chegou a passar um ano com os avós paternos na Bahia, depois voltou e era uma criança, e os autores são unânimes em dizer, uma criança triste. Foi um homem de semblante carregado. Nós não conhecemos nenhuma foto dele sorrindo, pela perda da mãe, pela falta de afetividade, talvez, que ele não tenha recebido. Não é? Uma coisa importante também ressaltar é que o avô paterno dele era um português que era traficante de escravos. E que perdeu tudo em 1850, quando uma lei proibiu o tráfico de escravos da África para o Brasil. Então ele era de uma família empobrecida, não é? Só que ele era um menino que talvez compensasse as suas carências, se tornando muito estudioso, muito sério, levando muito a sério. E desde a sua adolescência, ele começou a escrever poesias que nunca publicou em vida, ele renegou, já mostrando um nível de preocupação muito grande com aspectos e personagens da Revolução Francesa, por exemplo, e sempre levou muito a sério, ainda jovem publicou artigo no jornal estudantil, não é? Mas o pai se defrontou com um problema, que profissão, não é? Oferecer para o filho. E naquele tempo, por falta de recursos, ele conseguiu matricular o Euclides na escola militar. Ali, pelo menos, ganharia um soldo e alimentação e abrigo, não é?
E Euclides, ao entrar na escola militar, se defrontou com algumas coisas que a sua inteligência logo entendeu, e ele, um rapaz sério, como foi durante toda a vida, que era o movimento pela abolição da escravidão, onde ele teve uma atuação discreta, mas ele logo se apaixonou por uma outra causa, que foi a República, porque o Brasil naquele momento vivia a monarquia de Dom Pedro II. Então, ele, apaixonado como era, por todas as causas que abraçava, ele passou a fazer uma espécie de coisa romântica, e ele sempre se confessou um romântico. O sonho de fazer a República se realizar no Brasil. Isso por influência, talvez, de um professor chamado Benjamin Constant, que divulgava na escola militar as ideias positivistas do pensador francês Auguste Comte, que nós conhecemos, digamos, porque o lema da bandeira foi extraído da filosofia dele. Ele era um pensador conservador, Auguste Comte, que idolatrava a ciência como meio para que a humanidade progredisse, só que o progresso seria consequência de uma ordem social. De onde que existia uma definição dele de que, se a humanidade fosse impulsionada pelo amor, vivesse em ordem, o progresso seria a consequência disso. E tão forte era a influência que, quando a República foi proclamada, a divisa da bandeira passou a ser exatamente ordem, progresso. Não incluíram a palavra amor pela subjetividade do sentimento. Euclides, poucos meses antes da proclamação da República, ele se envolveu num episódio dentro da escola militar, que foi o de fazer uma combinação com seus jovens colegas e desacatar o ministro da guerra do Império, né? O ministro que servia a monarquia. Ao passar o ministro, a tropa em revista, estava combinado que eles todos jogariam a espada ao chão para afrontar o ministro, não é? Quando o ministro passou, todos se mantiveram em forma, e o único que assumiu a causa foi Euclides, que tentou quebrar a espada no joelho, não conseguindo, jogou ao chão. Imediatamente ele foi preso e poderia a conselho de guerra, mas por interferência do pai, que teve uma audiência com o imperador Dom Pedro II e atribuiu isso ao cansaço mental do filho, que estudava muito, e o imperador, generoso como era, né, resolveu não levar adiante desde que ele fosse expulso da escola. Ele foi, mas quando a República foi proclamada meses depois, ele foi readmitido na escola, pôde concluir o curso de engenharia e continuou no Exército, mas descontente com o rumo da República. O primeiro presidente Deodoro renunciou, o segundo, Floriano Peixoto, usurpou o poder, porque deveria ter convocado uma eleição, mas se manteve no cargo. Ele, descontente com o conflito entre Exército e Marinha, serviu até o governo de Floriano, mas se desencantou com a República e pediu baixa depois de ter sido punido pelo governo porque discordou de um deputado que pregava o fuzilamento dos prisioneiros que o governo Floriano tinha feito durante o conflito com a Marinha. Ele não aceitou, veio a público Euclides dizendo que matar prisioneiros era regredir para uma selvatiqueza. Como ele discordou, o governo Floriano o exilou na cidade de Campanha, em Minas Gerais, onde ele passou um ano, e ali ele tomou a decisão de deixar o Exército, pediu baixa, voltou à vida civil, mas não encontrava emprego. Quando surgiu a guerra no sertão da Bahia, ele, que escrevia muito bem, era conhecido por isso, foi mandado como repórter, adido ao Estado-Maior do Exército,
onde presenciou durante 17 dias o conflito trágico e, ao voltar de lá, com as reportagens que escreveram para o Jornal Estado de São Paulo, ele foi encarregado de ir a São José do Rio Pardo, onde uma ponte construída por engenheiros do governo tinha tombado sobre o Rio Pardo. E ele, engenheiro? Ele era engenheiro, não especializado em pontes, mas ele foi e concluiu que a ponte teria que ser desmontada e o lugar onde ela tinha sido, o suporte, os locais, né, os pilares tinham sido colocados em lugares errados. Ele procurou um novo local e, para reconstruir a ponte, ele passou 3 anos lá, reconstruiu a ponte que está em pé até hoje. O que mostra que, se ele não era entendido em ponte, competente ele era. Eu já passei sobre essa ponte várias vezes. Várias vezes, né? Então, Euclides, a ponte se tornou símbolo da cidade, a permanência dele, ele fez um círculo de amizades, estudou, escreveu o livro ao lado, na cabana que fica ao lado, né? Enquanto a cabana era reconstruída, e foi embora de lá, depois de 3 anos, nunca mais voltou, não é? Mas sempre ficou na lembrança da cidade, a importância da ponte. E quando ele veio a falecer, morto tragicamente em 1909, no ano de 1912, vão começar os eventos para preservar a memória de Euclides em São José do Rio Pardo. Legal, eu acho que você tinha até uma pergunta para o Marcos de Martini, mas eu acho que você já respondeu essa pergunta. Era uma pergunta de como é que o Euclides foi parar lá em São José do Rio Pardo. Né? Você tem alguma coisa a acrescentar nessa história? Primeiro, eu queria lembrar o telespectador, né? Nós estamos falando, quando ele fala Euclides, aqui são 3 historiadores, né? Mas nós estamos falando de um grande escritor, Euclides da Cunha, é autor de Os Sertões, né? Quase todos os brasileiros já leram Os Sertões, né? Uma obra de sucesso, de muito sucesso, e nós estamos falando da vida de Euclides da Cunha, né? E assim, eu acho que todos nós estamos tendo aqui, inclusive eu, uma grande aula de história, né? Porque eu li Os Sertões, mas quem é o autor de Os Sertões? E eu estou conhecendo hoje, né, alguém que, inclusive, eu e vocês, né? Alguém que teve uma participação na política brasileira, né? Na abolição da escravidão, na República, no fim do Império e começo da República, né? E assim, quero agradecer. Nós vamos ter uma aula durante o programa todo, uma grande aula de história. Nós estamos aqui com 3 historiadores, professores de história, né? E falando sobre o grande Euclides da Cunha, autor de Os Sertões. Martini, conta para mim, o de Martini, a ida dele para Rio Pardo. Então, partindo ali da fala do professor Nicola, o Euclides sempre foi, como ele disse, uma pessoa envolvida com o ideal republicano, né? Toda a sua juventude esteve presente no movimento ali que antecedeu o 15 de novembro de 1889. Depois ele, né, voltou aos estudos, né, depois dos episódios. Assim que começou a República, é uma mensagem conhecida dele, ele se tornou um dos desiludidos com a República, aqueles ideais que ele havia sonhado, inspirados, né, na sua formação, Benjamin, positivismo, ele acabou se desiludindo, acabou saindo da carreira militar e acabou vindo aqui para São Paulo, onde ele, né, tinha contato, já escrevia para jornais e veio trabalhar como engenheiro. E foi essa formação como engenheiro que, né, vai ligar Euclides da Cunha a São José do Rio Pardo. No final do século XIX, aquela nossa região que você conhece, São José do Rio Pardo, cortada pelo nosso Rio Pardo, estava na linha de expansão da lavoura cafeeira, as linhas férreas da Mogiana, né, estavam chegando àquela região e precisava dessa ponte sobre o Rio Pardo para que fizesse toda aquela ligação econômica, principalmente com a lavoura do café,
que poderia chegar até a nossa estação ferroviária e dali partir para as exportações. Então, a construção de uma ponte metálica foi pedida ao governo do estado, para a época, uma grande obra a ser construída, e o Euclides, junto com outros, participavam desse momento. É nesse período... Ele chegou a ser funcionário do Estado? Sim, ele era engenheiro do Estado? Engenheiro, né? Como se fosse um secretário de obras hoje, né? Na nossa conjuntura, né? Então, essa obra começou a ser construída sobre o Rio Pardo e nesse momento, como o professor Nicola já comentou, né, a Guerra de Canudos está se desenvolvendo no interior da Bahia e como ele tinha contatos com o jornal Estado de São Paulo, ele é convidado, né, a ir à Bahia como repórter, fazer o acompanhamento da Guerra de Canudos, que já tinham conhecimento pelo Brasil, né, todas as expedições que já haviam sido mandadas contra Canudos, o governo brasileiro, o exército havia deslocado tropas contra esse povoado. Então, Euclides, de certa forma, vamos dizer, pede uma licença, né, no seu trabalho no governo de São Paulo, na construção da ponte, e vai a Canudos. Nesse momento, a ponte continua sendo construída em São José do Rio Pardo, a nossa ponte metálica, que leva o nome, né, de Ponte Euclides da Cunha, ela é inaugurada no final de 1897, né, por um desastre, por algum erro de construção. 50 dias após a construção, em janeiro de 1898, a ponte está tombada dentro do rio. Um grande desastre para a época, né, da engenharia, alguma grande falha teria ocorrido. Nesse período, a Guerra de Canudos já acabou, o Euclides já retornou, certamente, né, com as suas anotações e com a cabeça ainda, né, cheia, repleta de tudo aquilo que ele havia visto na Guerra de Canudos, o horror da guerra, a matança, né, com a queda da ponte, de certa forma, talvez ele se sinta um pouco responsabilizado por aquele desastre. Se eu tivesse acompanhado a ponte na sua totalidade, tudo isso aí são questões que são colocadas. Então, Euclides pede para que ele seja o responsável da reconstrução da ponte. Então, esse é o motivo inicial. Ele chega a São José logo no início de 1898 e ali vai permanecer até todo o processo de desmonte, recuperação da estrutura metálica da ponte, a escolha do novo local, a construção da ponte no novo espaço, que ela está lá. Então, originalmente, ela não foi construída onde ela está hoje, não, né? Foi mudado o lugar ali. Provavelmente, o motivo da queda tenha sido justamente isso, uma falha do pilar central sobre o rio, o local não adequado no leito do rio. Então, ele escolheu um local cerca de 60 metros acima, né, do rio, um local mais sólido, de pedra ao fundo do rio, e ali a ponte está há 117 anos, comemorado agora dia 18 de maio, há 117 anos está lá firme, acompanhando, né, todo o desenvolvimento da cidade. Então, é esse motivo que leva inicialmente o Euclides para São José. E no tempo que ele esteve lá, até abril de 1901, ele também teve tempo, condições, as amizades que foram se formando para também aquilo que nós chamamos de construir a sua segunda grande obra, que é o livro Os Sertões, em grande parte trabalhado ali na nossa cidade. Quanto tempo o Euclides da Cunha ficou ali? Ele ficou, né, do comecinho dos primeiros meses de 1898 até a inauguração da ponte em abril de 1901, ponte encerrada, né, praticamente o livro pronto também, ele segue a sua vida errante, de escritor, de ele engenheiro. Ficou famoso pelo livro, não foi pela ponte, né? Embora a ponte esteja lá e firme e até hoje em uso. Todos os estudos referentes a Euclides da Cunha fazem referência a esse período, ele deixou isso registrado em cartas, em depoimentos, a importância que foi o tempo que ele permaneceu, pelas amizades, pela certa tranquilidade, coisas que, de certa forma, não irão acompanhá-lo no decorrer da sua vida até o fatídico agosto de 1909, quando acontece a sua morte. Só um pequeno adendo ao que o Marcos falou. Euclides, na sua juventude e no decorrer da sua vida, curta vida, porque ele viveu 43 anos, ele começou como poeta, né? Depois foi cronista, depois o grande escritor. A permanência dele
em São José do Rio Pardo, e ao mesmo tempo que ele reconstruía a ponte e escrevia o livro na cabana, que lá está coberta pela redoma até hoje, ele mesmo tinha um carinho especial pelas duas coisas. E ele disse, ao final, né, das duas obras, que elas eram irmãs gêmeas. A ponte e o livro foram geradas ao mesmo tempo. Quer dizer, ele caracterizou de uma forma precisa, não é, com aquela economia poética, que todos nós reconhecemos o talento dele também por isso. Sem dúvida. Isso mesmo. Professora Ana Paula, quais as origens desse movimento euclidiano em São José do Rio Pardo? Bom, como o professor Nicola e o professor Marcos De Martini já citaram aqui, tudo começou através da reconstrução da ponte metálica que Euclides da Cunha foi fazer em São José do Rio Pardo. Ali ele criou um vínculo, uma ponte dele com a cidade, né? E através disso foi deixado o legado dele, não só para a nossa cidade, mas eu acredito a nível cultural para o nosso país. E por conta desse vínculo que ele criou em São José, dos amigos que ele fez em São José, com a morte do Euclides da Cunha em 1909, esses amigos eles resolveram prestar algumas homenagens ao escritor, né? Então eles queriam deixar na memória do povo brasileiro não aquela trágica morte de Euclides, que era o que se falava na época, mas sim o Euclides intelectual, o Euclides importante dentro da literatura brasileira, o escritor de uma obra genuinamente brasileira. Então foi isso que eles fizeram em São José do Rio Pardo. Na realidade, eles deram continuidade a tudo aquilo que Euclides já era. Então, esses amigos, com a morte de Euclides, 3 anos depois da morte de Euclides, em 1912, eles cravaram no Brasil o movimento euclidiano rio-pardense. E a partir de então, todos os anos, sempre no dia 15 de agosto até 1938, eles reuniam algumas pessoas, intelectuais, estudantes, para apreciarem a obra euclidiana. E aí, em 1938, esse grupo de amigos, então, liderados pelo Dr. Oswaldo Galotti, que era um médico da cidade, resolveu criar a Semana Euclidiana. Então, em 2018, nós estamos comemorando os 80 anos de Semana Euclidiana. Começamos, então, a comemorar em 38, é isso? A Semana Euclidiana, no formato que nós temos hoje, em 1938. O movimento euclidiano, desde 1912. Então, ele é 3 o movimento... anos depois da morte de Euclides. Ele é o movimento mais conhecido e mais tradicional de nosso país que homenageia um escritor. Só um acréscimo. Vamos lá, professor, claro. Fique à vontade. No ano de 1912, no terceiro ano, no dia 15 de agosto, quando se comemorou, né, o terceiro ano da morte de Euclides, alguns amigos se reuniram à frente da casa onde ele morou e que hoje é ocupada pela Casa de Cultura Euclides da Cunha. A casa está lá em pé até hoje. Está em pé até hoje. E eles que honra para você, hein? Que honra. Percorreram algumas ruas e foram até a cabana onde fizeram uma homenagem. A partir deste momento, esse episódio, esse grupo de pessoas chamou aquele movimento, pessoas andando, né, de romaria. Então, até 1938, o movimento euclidiano foi manifestado através da romaria, como a Ana Paula falou, né? Então, em 1938 é que se criou, né, por iniciativa de intelectuais da cidade, liderados pelo Dr. Oswaldo Galotti, a Semana Euclidiana. Quer dizer, então ela ampliou aquele movimento, aquela manifestação que já existia. De onde vem a diferenciação? O movimento euclidiano inicia em 1912 e as Semanas Euclidianas em 1938. Legal. Paula,
Euclides da Cunha é um escritor conhecido pelo rigor da escrita. Né? Os Sertões reflete bem isso que a gente está dizendo. Como é que isso é levado aos jovens nos dias de hoje? Enquanto os dois professores eles estavam falando, eu estava aqui raciocinando. Eu acredito que o grande desafio que nós da Casa Euclidiana temos, e os professores que trabalham conosco durante a Semana Euclidiana, é justamente esse, que é de levar Euclides da Cunha até os jovens, até os estudantes. Ainda mais hoje em dia, que é tão difícil você fazer um adolescente pegar um livro, né, para ler hoje em dia, na era de internet. Então, esse é um grande desafio que nós temos na Casa Euclidiana e nós temos na Semana Euclidiana. Mas eu acredito que a gente vem fazendo isso com muito vigor, tanto que há tantos anos ela não acaba. E está sempre renovando. Vai comemorar agora 80 anos. Exatamente. Paula, eu quero pedir licença a vocês, nós vamos chamar um rápido intervalo e a gente retoma já já. Voltamos no programa de hoje, nós estamos falando sobre a Semana Euclidiana, que acontece de 9 a 15 de agosto em São José do Rio Pardo. A propósito, nós estamos tendo aqui com 3 historiadores, né, uma verdadeira aula sobre Euclides da Cunha, sobre os sertões, sobre a história brasileira, né? Quem perdeu essa primeira parte, não preste atenção na segunda, que o assunto está sendo muito aprofundado. E eu quero retomar já, né? Nós estamos falando da Semana Euclidiana, né? O que está programado para ela? Qual é a estrutura? O que as pessoas podem de fato acontecer, né? Eu já tive várias vezes, inclusive na Semana Euclidiana em São José, né? Eu morei em Casa Branca e sempre gostei muito, porque, na verdade, eu, quando estudante, fui obrigado a ler Os Sertões. Aí eu soube que tinha sido escrito em São José, e aí eu quis ir conhecer o que era isso, então, e a partir daí comecei a acompanhar a Semana Euclidiana, e eu queria, Paulo, que você falasse um pouco, né, qual vai ser a programação agora de 9 a 15, o que vai ter ali, o que vai acontecer em São José do Rio Pardo, e queria dizer da importância disso, né? No Brasil, a memória nossa é muito curta. Sim. E nós temos pessoas que construíram esse Brasil, que lutaram por esse Brasil, pessoas que o mundo todo acompanha, como Euclides da Cunha, é uma das obras mais importantes que nós temos publicadas no nosso país. E, infelizmente, a história, ela fica, né? A Europa, né? O mundo, eles trabalham muito a sua história, até porque essa história é que forma, né? E no Brasil, infelizmente, eu estou falando com 3 professores de história, né? A nossa história, a cultura no Brasil, ela é jogada a 8º plano, não vou fazer a 3º plano, né? Não existe investimento, né? Eu falava antes da gente vir para o programa as dificuldades que são nesses 80 anos de Semana Euclidiana, acontecer a Semana Euclidiana sem recurso, né? Ainda bem que nós temos esses historiadores e que lutam, e hoje a Paula é a grande, ela que é a timoneira, né? Dessa, como secretária da Cultura e diretora da Cultura da cidade, historiadora e professora de História, mas conta para o nosso público como é que está, o que vai acontecer do dia 9 ao dia 15 na Semana Euclidiana. Para as pessoas entenderem um pouco o que é, antes, a estrutura da Semana Euclidiana, que foi criada desde 1938. Nós recebemos alunos do Brasil inteiro, são jovens estudantes, e lá acontecem os ciclos de estudos euclidianos. Então, nós recebemos alunos da cidade, desde o 5º ano até os universitários. Então, recebemos de ensino médio aos universitários de cidades de todo o Brasil.
E aí eles passam uma semana estudando a vida e a obra de Euclides da Cunha, com grandes intelectuais, grandes professores renomados dentro da literatura, né, da intelectualidade brasileira, que vão até São José do Rio Pardo para darem aulas e palestras sobre a vida, a obra e a atualidade, que é importante falar também, de Euclides da Cunha. Então, nessa uma semana é um período de discussão e difusão do pensamento euclidiano. Perfeito. E esses jovens maratonistas, eles são recebidos em nossa cidade. Nós damos alojamento e refeições para todos eles também. E além deles participarem das palestras, eles também têm a oportunidade de participar de uma programação cultural e esportiva muito vasta. É muito rica para eles, porque muitos não têm oportunidade dentro da cidade deles de participarem de uma atividade tão importante cultural como é a nossa. Então eles entram, um estudante, um jovem, e saem de outra maneira. Então, nesses 80 anos, também, para nós darmos uma nova cara também, uma nova roupagem à Semana Euclidiana, contarmos uma nova história para a Semana Euclidiana, nós estamos incluindo na programação a primeira feira literária. Legal. Então, assim, a Semana Euclidiana ela começa no dia 9 de agosto com um desfile cívico, que acontece em que todas as escolas e instituições riopardenses participam desse desfile. É o desfile de abertura da Semana Euclidiana. Nós temos a abertura dos ciclos de estudos, depois temos a abertura performática, que também agrega todos os artistas riopardenses, e neste ano eles estarão contando toda a história da Semana Euclidiana nessa abertura performática. E aí, depois, teremos a abertura da Feira Literária. E nessa Feira Literária também receberemos grandes nomes da literatura brasileira. Entre eles o Maurício de Souza, o José Renato Nalini, Inácio de Loyola Brandão e o Gabriel Chalita, que ele vai ser o patrono da nossa feira. E durante toda a semana, também para toda a população, para alguém que queira ir visitar São José, pode estar participando das palestras, mas também de todos os eventos que vão acontecer na cidade. Os eventos todos serão abertos, serão ao público, porque o nosso objetivo é levar a cultura e o euclidianismo para a população. Legal. Então ele precisa e deve ser aberto. Então por isso que a gente está crescendo esse espaço na Semana Euclidiana para toda a população. Legal, parabéns, e fica aí todo mundo convidado a visitar São José do Rio Pardo do dia 9, serão 6 dias, do dia 9 a dia 15 de agosto, vai ser uma verdadeira imersão na vida e na obra de Euclides da Cunha, nos sertões, nas outras obras, isso. Enfim. E São José do Rio Pardo é um lugar que você vai ter um melhor clima do interior de São Paulo, um povo hospitaleiro, não deixe de passar na FEUC, que ali você vai estar com as melhores pessoas, inclusive. Queria falando em FEUC, falar com o Marcos, eu queria, assim, São José do Rio Pardo, queria que você falasse um pouco da história dessa cidade, hoje uma das principais cidades ali da Mogiana, né? É uma cidade que vem crescendo muito, se desenvolvendo muito, sem perder aquela paz, aquela calma, aquele clima. É uma cidade que, se você, para ver poluição, você tem que ligar um carro e ficar cheirando o escapamento do carro. Se você saiu dali, o ar é puro, a água é a melhor. Vocês dizem que é o melhor café. Tem outras cidades que dizem que é os deles. Na Grama eles falam que é o deles, em Mococa eles falam. Divinolândia. Divinolândia, Águas da Prata, né? E todo mundo puxando para si. Fala um pouco de São José do Rio Pardo, Marcos. A nossa cidade, né, São José do Rio Pardo, hoje em torno de 55 mil habitantes, é uma cidade pequena, né? Ali no Nordeste paulista. Surgiu ali na praticamente segunda metade do século XIX, de 1865. E como, né, praticamente todas as cidades dessa época, da segunda metade do XIX, ela está associada à expansão da lavoura cafeira. O café que se espalhava por São Paulo, buscando terras novas. Junto com a expansão cafeira vinha a expansão das linhas férreas, né?
a Paulista, a Mogiana naquela região, né? A Mogiana passava por Casabranca, depois um ramal férreo ligou a Mogiana até São José do Rio Pardo, e depois abriu-se para a região das Minas Gerais, Guaxupé, avançando por Minas Gerais. Então a nossa cidade está ligada a essa questão do café, da expansão ferroviária e a grande migração, né, típica do final do século XIX, especialmente a imigração italiana, é uma marca na nossa região, na nossa cidade até hoje. Temos, né, ricas lembranças desse período. São José do Rio Pardo, né, antes do Euclides da Cunha, tinha toda ali a sua presença também histórica, cultural. Na bandeira da nossa cidade, além do símbolo, né, marcante da nossa cidade, é a ponte, o ramo de café, tem lá uma frase marcante: Cidade Livre do Rio Pardo. São José do Rio Pardo, em agosto de 1889, cerca de 3 meses antes da proclamação da República lá no Rio de Janeiro, feita sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, que é um movimento conhecido, né, histórico, ali em São José do Rio Pardo, sobre a influência, né, do movimento republicano paulista, lideranças paulistas vindas lá de Campinas, Francisco Glicério, que era uma liderança do movimento do Partido Republicano, né, que estava se formando no Brasil dessa época, né. Houve uma agitação republicana na cidade, e São José proclamou-se republicana em agosto de 1889. Antes da proclamação da República. Proclamação da República, né? Foi um movimento ali, por isso, né, que vocês local. vivem dizendo que vocês estão à frente da gente, é isso? Vamos lá, presente, né? Foi um movimento, né, ali, vamos dizer, reduzido a uma pequena cidade, mas que já dava uma noção do que era o movimento republicano por todo o estado de São Paulo, né? Desde a Convenção de Itu, né? São Paulo tem toda uma liderança do movimento republicano. Então, São José tem essa data que, por coincidência, ela acontece, né, não tem nada a ver, né, mas ela acontece, ela é lembrada dentro da Semana Euclidiana. Todo 11 de agosto, dentro da Semana Euclidiana, é lembrado esse episódio republicano, né, que é uma marca da nossa cidade, né. Por algum tempo a cidade foi até chamada, né, manteve esse nome, Cidade Livre do Rio Pardo, mas a tradição histórica, a tradição religiosa, né, definiu-se novamente por São José do Rio Pardo, que é o nome da cidade, né. Então a nossa cidade tem todo esse movimento, né, histórico, marcante. Depois, aí, por conta da ponte, a chegada do Euclides da Cunha ganhou uma outra conotação. Esse período, né, você perguntou no primeiro bloco, né, do período que o Euclides permaneceu em São José. No decorrer desses 3 anos de permanência, de trabalho, né, trabalho duro na reconstrução da ponte, trabalho penoso, né, de colocar em palavras tudo aquilo que ele havia visto na Guerra de Canudos, o Euclides desenvolveu, né, criou ali, né, junto ao seu trabalho, à sua vida, um círculo de amizades muito, muito firme, né? A ligação dele com São José, além da permanência dele, extrapolou uma questão puramente de trabalho, né? E uma das grandes amizades era o intendente da época, que seria hoje o prefeito, né, Francisco de Escobar, uma pessoa, né, de uma grande cultura. Foi uma das pessoas assim que ajudou a moldar tudo aquilo que o Euclides trouxe de conhecimento, de informação sobre a Guerra de Canudos, mas ele precisava de muito mais conhecimento para produzir principalmente as 2 primeiras partes do livro, né? Quando ele fala da terra, né, e quando ele fala do homem. Da guerra ele havia visto, né, anotado. Então, essas informações, vamos dizer, mais técnicas, geográficas, sociológicas, ele precisou ter, né, um apoio, e Francisco de Escobar foi um dos grandes nomes a conviver com Euclides da Cunha, sendo, né, esse amigo que vai acompanhá-lo praticamente até os últimos dias, né? Uma das cartas mais conhecidas de Euclides da Cunha, né, naquele tempo se escrevia muita carta, as pessoas guardavam, não né? tinha WhatsApp, né? Não tem. Hoje o que nós vamos, né, guardar de memória, né, por conta disso daí. Mas numa dessas cartas ele escreve ao amigo Francisco Escobar, deixando claro, né, em que pé que está a sua vida particular, a sua vida de trabalho, e recordando dos 3 anos que ele viveu, dizendo quanto que aquilo foi importante para a vida dele, a vida particular, a vida, né, na construção literária, e comparando com a situação que ele vivia naquele momento,
que antecedendo, assim, há pouco tempo, a morte lá em 1909. Então, essa relação com Euclides da Cunha ajuda a entender, né, com os amigos, entre eles, não só ele, né, tantos outros. O Euclides, né, em cartas, perguntava da ponte, né, quando surgiu um boato que a ponte poderia ter um trinco no coisa, isso já despertou uma curiosidade dele, uma preocupação, será que novamente, né, um segundo desastre vai acontecer? Mas nada aconteceu, né? Mas ele foi permanecendo a ponte, a né? nossa ponte, que beleza, né? Aí a nossa ponte metálica, toda ela vinda da Alemanha, importada da Alemanha, 100 metros e 8 centímetros de aço alemão, toda com ribite, né? Não tem nada aí de solda, nada, né? Toda em ribite, construída sobre o Rio Pardo, hoje ligando, né, a parte central da cidade ao bairro do Santo Antônio. Na época, essa parte de lá do Santo Antônio não existia, era apenas ligação com fazendas e tudo mais, né? Então, essa é a nossa São José, que depois vai ter uma participação também presente na Revolução de 32, né? Você conhece lá, é região de divisa com Minas Gerais, então houve muito confrontos, né? Houve confrontos ali na região de Guaxupé com tropas mineiras, paulistas, isso marcou a nossa cidade Hoje também. eu queria até ver se a gente convida de novo esses 3 historiadores para falar sobre as matracas em cima do morro, né? Cristo, Que né? a turma, para imitar a metralhadora, era matraca. Soltava rojão, matraca, tal, né? Então, tudo isso aí. Então, hoje a cidade, né, vive, né, não é um culto, né, de coisa, é para, depois o professor memória, Nicola, né? vai falar da memória, né, da importância, memória. Como a Paula já falou, da importância, né, como que uma obra, há mais de 100 anos ainda, insiste em estar presente. Isso é uma coisa, né, vamos dizer, trágica, né? Problemas lá falados há tanto tempo que ainda estão marcando a sociedade brasileira. Eu trabalho na Faculdade Euclides da Cunha, que você tão bem conhece, e durante na faculdade, no curso de História, é uma temática presente no Sim. curso de História lá da Faculdade Euclides da Cunha, que tem esse nome, né? É a nossa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? Mas foi dado o nome de Faculdade Euclides da Cunha em mais uma homenagem a essa figura tão importante para a nossa cidade, né? O que seria da nossa cidade sem uma figura tão importante? Como que isso ressalta e eleva o nome da cidade de aspectos tão positivos, né? É verdade. Professor Nicola, a gente está indo para a parte final, temos ainda 7 minutos, né? Mas eu queria que nesse momento, eu queria te encher de algumas perguntas para poder o senhor falar com os nossos telespectadores, né? Euclides da Cunha é muito conhecido pelos sertões. Ele só escreveu os sertões, né? Segundo, são 116 anos que já foi lançado os sertões. Ainda há interesse por essa leitura nos dias de hoje, né? Nos sertões, Euclides da Cunha faz uma série de denúncias, né? Há questionamentos dessas denúncias, e eu queria fazer uma última pergunta para que o senhor possa começar a responder. Se Euclides da Cunha fosse vivo hoje, né, como ele olharia o Brasil socialmente? Muito bem. O livro Sertões foi chamado pelo próprio Euclides da Cunha de o livro vingador. Toda a decepção que ele tivera com o regime republicano, a sua saída do exército, o seu ressentimento pessoal por não ter dado certo, ele vai aproveitar do livro Sertões para, digamos, fazer uma espécie de vingança pessoal, não de rancor, mas de denúncia. Sim. Porque o que ele presenciou no sertão da Bahia foi uma carnificina, como ele escreveu. Ele disse, aquilo não foi uma campanha militar, foi uma charqueada. Ele se defrontou com cenas que ele teve a coragem de colocar no livro Sertões, de degola de prisioneiros, de atitudes covardes, né, que rebaixaram muito a imagem do soldado brasileiro que anos antes estivera na Guerra do Paraguai, lutando pela pátria, e quando ele se volta contra os próprios patrícios brasileiros, ele comete crimes que ele, ao invés de silenciar, o que seria mais fácil,
ele denuncia. E ao mesmo tempo que ele começa a escrever o livro Sertões, defendendo a República, no decorrer do livro, ele vai denunciando as monstruosidades cometidas e revelando a admiração por aqueles homens do sertão, tão rudes, tão simplórios, que ele mesmo chamou de Hércules Quasímodo, comparando na sua energia ao gigante Hércules da mitologia grega, ao mesmo tempo qualificando pela aparência de Quasímodo o Corcunda de Notre Dame. Mas ele começa a usar adjetivos, dizendo os admiráveis irmãos sertanejos. O livro é contraditório por isso, porque ele começa a defender uma posição e se torna crítico dela e passa a exaltar aquele que foi oprimido. O livro Sertões tem 3 partes. A terra, onde ele, para explicar o conflito, ele faz uma paisagem geral da geografia do Brasil como um todo, não é? Depois ele tenta buscar a explicação da formação do homem sertanejo e utiliza conceitos que, na época, eram conceitos importados de pensadores racistas da Europa que justificavam o imperialismo europeu na África e na Ásia através de uma pretensa superioridade da raça branca, que seria a culta, que seria a que leva ao progresso, colocando em segundo plano os negros, os asiáticos. Atual até hoje, né? Não tem dúvida. Há pessoas que desenterram esses conceitos que são cientificamente nulos, não há. Mas eles tentavam dar uma base científica. Naquele momento, a ciência era a grande esperança da humanidade para levar ao progresso. Ora, o livro, quando é publicado, a reação foi um silêncio, um mea-culpa de uma nação que queria esquecer uma coisa que com o livro dele jamais foi esquecida. O historiador sergipano, um homem muito sério, um professor que vivia na Bahia, José Calazans, deu uma definição muito interessante da importância dos sertões. Discutir os sertões é coisa para séculos. Não só a nossa Semana Euclidiana recebe especialistas nos mais diferentes aspectos que a obra euclidiana permite analisar. Então, como não há uma explicação única para o livro, né, os conceitos foram superados, mas a denúncia permanece. E até digo mais, é um ponto de vista pessoal. Enquanto existiu o livro Sertões, ele é uma defesa do povo brasileiro. Sim. Porque ninguém vai querer repetir aquele massacre, aquela matança, aquela destruição, aquelas mentiras, aquelas infâmias que inventaram para tentar justificar. O livro Sertões está traduzido em mais de 20 línguas. Chinês, sueco, húngaro, está lá. Está sendo novamente traduzido para o alemão, não é? E Euclides da Cunha não foi só um denunciador daquele conflito. Ele fez juízos muito importantes, que são atuais. Nas suas cartas ele disse: no Brasil o que estraga é o nosso reles mundozinho político. País onde se inventam empregos para a vadiagem remunerada. E quando ele estava morto no dia 15 de agosto, o jornal publicou a última entrevista dele, que é uma grande lição para a juventude. Continua a ser o que sempre foi, um estudante. Esse Euclides da Cunha e essa Semana Euclidiana que acontece, esse ano comemora 80 anos de Semana Euclidiana em São José do Rio Pardo, comemora, e é um momento de imersão na vida desse que talvez tenha sido o primeiro a falar a grande verdade do nosso país. E eu fico impressionado, professores, como essa verdade ela é atual ainda.
porque ele denuncia essa superioridade de raça, de posição social, que é muito presente no nosso Brasil. Sem dúvida. Ele denuncia essa casta política que é tão pequena e tão baixa e que tem feito esse Brasil com tantas injustiças, com tantas, com tantos problemas, né? Eu quero dizer a cada um dos telespectadores, vale a pena conhecer Euclides da Cunha, mas não poderia deixar de dizer que vale a pena conhecer São José do Rio Pardo. Nós estamos concluindo, eu quero agradecer muito a presença dos professores, queria, ao mesmo tempo, fazer uma homenagem à FEUC, né? Não posso deixar de me lembrar nunca da Leiri, né? Hoje, à frente, o Serafim, o Roque Serafim, quero cumprimentar toda a população de Rio Pardo e agradecer ao Miguel Paião por ter proporcionado esse debate sobre Euclides da Cunha, 80 anos de Semana Euclidiana, e agradecer aos telespectadores da TV Alesp por nos acompanhar nesse programa, mas juntos tivemos uma grande aula de história. Um grande abraço. Vale a pena.